que Ele fará por nós são coisas grandes, ao qual não podemos explicar as coisas que o nosso Deus fez e está fazendo por nós. Amém? Vamos estar fazendo uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias a Deus, aleluia, Pai. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 30, versículo de número 1, meus irmãos. Capítulo 37, versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Amém, meus irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém, meus irmãos? Até aqui, em nome do Senhor Jesus, podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. De Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Pai. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem muito conhecida, que pode ser pregada em vários âmbitos. Você consegue extrair dessa mensagem várias lições. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Santo. a mão do Senhor foi sobre Ezequiel Louvado e o levou em espírito. Aleluia. Em espírito, meus irmãos. Ou seja, em outra dimensão. O Senhor levou ele em espírito. E ali o Senhor colocou ele num vale que estava cheio de ossos secos. Aqueles ossos estavam sequíssimos, como diz a palavra do Senhor. Parando para analisar, meus irmãos, esta mensagem, um cenário de catástrofe, aqueles ossos todos jogados secos sobre aquele vale, ossos sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E podemos assemelhar esta catástrofe, aqueles ossos secos, podemos assemelhar que é assim que o Senhor está vendo o cristianismo neste mundo. Glória a Deus. É assim que o Senhor está olhando e vendo neste mundo. Porque não há mais a presença do Senhor. Mas como assim, pregador? Sim, não há, a gente não vê. Podemos ver aqui
O pastor Carlos, ele tem 30 anos de igreja? Louvado seja teu nome. 28 anos de igreja, quase 30 anos de igreja. De quando o senhor começou, de lá para cá, a vista sobre as igrejas, notamos a falta da presença do Senhor. Jesus. Mas isto é bíblico. Aleluia. Porque o amor de muitos se esfriariam. Verdade, Deus. Aleluia. Mas o nosso Senhor, Ele é fiel, meus irmãos. E ainda há remanescente no meio deste cristianismo, que ainda estão com a presença do Senhor, que ainda estão vivos na presença do Senhor. Deus fiel. Aleluia. Dessa maneira, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ali, o Senhor fez Ezequiel rodar sobre aqueles ossos em redor. E olhando aqueles ossos, meus irmãos, estavam sequíssimos, porque estava sem a presença do Senhor. Você vai entender. Aleluia, Deus. Louvado. Quem criou a humanidade? Deus, o Criador. Pode a criatura viver sem o Criador? Ele irá morrer, espiritualmente dizendo, e também mortalmente ele irá morrer. Porque a criatura não vive sem o Criador. Se você tirar um peixe do mar e colocar ele sobre a terra, ele vai morrer. Eu ouvi essa menção do presbítero Carlos Roberto muito tempo atrás, mas ainda me recordo. Aquilo que está no seu habitat, tirado dele, ele não sobrevive. Aquilo que tem um Criador, se você não estiver com o Criador, você não sobrevive. Jesus. Se arrancarmos uma árvore da terra, ela morre. Verdade, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também é a humanidade. Se tiver sem o Criador, vai virar ossos secos. Se tiver sem a presença do Senhor, vai virar ossos secos, meus irmãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda se pode encontrar, ainda se pode invocar a presença do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor vai perguntar para o profeta Ezequiel: estes ossos, eles poderão viver? São ossos que estão sequíssimos. O Senhor está de braços abertos, esperando. Assim como o filho que perdeu tudo e voltou para a casa do Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor pergunta a Ezequiel: poderei viver estes ossos? Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ezequiel, com a tua sabedoria determinada por Deus, tu sabes, ó Deus. Ou seja, meus irmãos, é o nosso Senhor, é quem sabe, é Ele quem determina. Mas precisamos dar o primeiro passo. Não podemos ficar sem o Criador, meus irmãos. Não podemos ficar sem a presença de Deus. Temos que buscar a presença do Senhor. Porque é isso que vai nos vivificar, meus irmãos. É a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alimento. É a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Porque se não tivermos esta palavra, se não tivermos a presença do Senhor, começamos a morrer espiritualmente. E ao ponto de chegarmos a virarmos ossos secos. Estamos sem o Criador, vamos virar ossos secos. Mas, meus irmãos, bendito é aquele que busca o Senhor,
a todo momento da tua vida, que não deixa as coisas seculares atrapalhar na sua busca com o Senhor. Ele ora, ele jejua, ele consagra, ele separa um tempo para Deus, para que ele esteja juntinho do Criador, que é o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ezequiel responde: tu sabes, ó Senhor Jeová. Então o Senhor vai dizer para ele: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Jesus fala para Ezequiel, diz para, profetiza aí para que estes ossos ouvem a palavra do Senhor. É esta a palavra que devemos profetizar sobre a nossa vida. É a palavra do Senhor, meus irmãos. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar, porque a tua palavra é eterna. Aleluia. Deus grande. Aleluia. Ouve a palavra do Senhor. Pratique a palavra do Senhor. Não adianta você vir aqui na igreja, ouvir a palavra do Senhor, ela entra no ouvido, sai no outro. Passa 10 minutos, meus irmãos, já aconteceu comigo. Passa 10 minutos, você não lembra o que foi pregado, porque você deixa se distrair por estas coisas deste mundo. Vejamos o quão está difícil a vida do cristão, porque ele não consegue nem guardar uma palavra que foi pregada 10 minutos atrás. Você já tem que entrar em alerta. Se está acontecendo, entre em alerta. Comece a buscar mais. Comece a se distanciar dessas coisas que estão te distraindo, porque isso te deixará como os ossos secos, porque você não está ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí, meus irmãos, Ezequiel, obedecendo a ordem do Senhor, ele vai profetizar. Aleluia, Deus. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Glória a Deus. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele profetizou para os ossos secos ouvir a palavra do Senhor. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? É isso que acontece trazendo para cá, para a nossa vida. Quando a gente ouve a voz do Senhor, aquilo que estava morto vai viver. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A presença que você não sentia, você vai sentir. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder. A autoridade do Senhor Jesus. Aleluia. Ouçam a voz do Senhor. Às vezes o Senhor está falando com você. Você abaixa a cabeça e finge que não está ouvindo. Mas o Senhor está dizendo que os seus ouvidos estejam atentos à minha palavra. Procurai-me enquanto pode encontrar. Amada, procurai enquanto pode encontrar. Ouve a minha palavra, diz o Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Deus é fiel, papai. E aqueles ossos ouviram a voz do Senhor. E o Senhor fala: e porei nervos sobre eles, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabe esse Espírito? É o Espírito de paz, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está sobre a vida, a nossa vida. É este Espírito que o Senhor está falando.
Estava morto, osso seco. Ouviu a palavra do Senhor, e o Senhor assoprou sobre eles o teu espírito, aleluia, e colocou de pé aqueles ossos secos, meus irmãos. Não é diferente em nossas vidas, como estamos fracos, precisando de Deus. Clame a Ele, chore, ajoelhe na cama, comece a clamar ao nome dEle, porque Ele vai assoprar sobre você o Espírito dEle, e você vai ver que o Espírito do Senhor é excelente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias de hoje, meus irmãos, muitos estão dando lugar para outros espíritos, porque quem ouve e pratica a palavra do Senhor Jesus, o Senhor coloca sobre eles o seu espírito. Mas aqueles que não ouvem a palavra do Senhor, que não deixam o Espírito do Senhor entrar, porque, meus irmãos, o Senhor não vai pegar e tacar dentro de você o Espírito se você não abrir o seu coração para Ele. Ele não vai implantar ali aquela vontade de servir a Ele, não, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Parte de nós, meus irmãos, tomarmos o primeiro passo de buscar ainda mais, de fortalecer o nosso espírito, porque o inimigo, ele tem lutado para tirar aqueles que estão na igreja para o mundo, meus irmãos. Temos muitos cantores, pregadores, que estão até cantando, até pregando, mas sem o Espírito de Deus. Estão lá só por conhecimento próprio, por status próprio, e sem a presença do Senhor, sem o Espírito de Deus. Ele está com os ossos secos, e aqueles que ouvem os ossos secos se tornam como eles. Então bendito é você que ouve a palavra do Senhor, escuta, obedece, pratica a palavra de Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela tem poder, meus irmãos. Quem sabe você pensa e fala, mas é muito difícil, às vezes eu não consigo orar, às vezes eu não consigo consagrar. É difícil, meus irmãos, mas não é impossível. Deixamos as coisas deste mundo atrapalharem, meus irmãos. Por isso está faltando a presença de Deus nas igrejas, porque estamos nos preocupando com as coisas deste mundo, que vai ficar tudo aqui, casa, as suas contas, vai ficar tudo aqui, meus irmãos. O mais importante é a nossa vida espiritual, porque o que é lá de cima, inimigo não toca. O que é do reino do Senhor, inimigo não toca. Já está lá guardado para aqueles que são mais do que vencedores. Está lá guardado para aqueles que ouviram e praticaram a palavra do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí Ezequiel: então profetizei como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aleluia. Imagine agora, meus irmãos, vamos para a visão de Ezequiel, um vale de ossos secos, tudo quebrados ali. E aí o Senhor pede para ele profetizar. Ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. De repente ouve-se os ruídos, reboliço, meus irmãos.
E ali começaram a se juntar ossos com ossos. Ali começaram a se juntar, pela autoridade do nosso Deus sobre a vida de Ezequiel. Aí que vejamos o poder do nosso Deus. Ossos secos ouviram a palavra do Senhor e começaram a se juntar. Imagine nós, meus irmãos. Imagine nós quando estávamos neste mundo, ossos secos, mas nós aproveitamos a oportunidade, aceitamos a Jesus e Ele começou a transformar a nossa vida. Ele começou a juntar aquilo que o mundo quebrou. Ele começou a modelar os nossos ossos. E não basta, Ele assoprou o seu Espírito sobre a tua igreja. Ele assoprou o Espírito dele sobre você. Oh, glória a Deus, aleluia. Você estava perdido, sem nada, osso seco. Mas você ouviu a palavra do Senhor e Ele transformou a sua vida. Olha onde você está hoje. Olha onde você chegou. Não foi com as tuas forças, foi pelo Espírito de Deus, foi pela força do Senhor. Agora, meus irmãos, paramos para analisar a autoridade do nosso Deus, porque quando Ele fala, oh aleluia, quando Ele fala, meus irmãos, acontece. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, quando Ele fala, meus irmãos, tudo tem que obedecer, porque em Teu nome há autoridade. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Meus irmãos, para você ver o poder de Deus, a palavra autoridade significa poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Ou seja, se Ele ordenou, tem que obedecer, aleluia. Se Ele mandou, tem que ir. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 8:28, para você ver, meus irmãos, o poder de Deus. Ainda dentro do contexto, porque a autoridade do Senhor sobre aqueles ossos. Em Mateus 8:28, tinha uns endemoniados de gadaremos, é isso? Gadarenos. E ali estava chegando Jesus. E aí estava os endemoniados, o demônio estava sobre aquelas pessoas. Aí quando eles viram mesmo, sabe o que ele falou? Antes do tempo, o Senhor está aqui já? Autorize que a gente saia e vá para aqueles porcos. Então, meus irmãos, Satanás sabe da autoridade do Senhor. Não adianta ele levantar um, não adianta ele levantar o outro, não, porque a palavra final é de Deus. Se Ele falar, acabou. Se Ele falar, está decretado, meus irmãos, porque a palavra dele é autoridade. E antes do Senhor Jesus falar com eles falou assim: deixe que nós vá. Eles estavam pedindo autorização para Jesus, porque o nome do Senhor é sobre todos os nomes. Aleluia, louvado seja. Essa é a autoridade do nosso Deus, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, os ossos ouviram a voz do Senhor, começaram a se juntar. Aleluia, Deus. Ainda faltava pele, nervo, carne. Mas o Senhor, quando Ele faz completo. Aí Ele começou a acrescentar nele. Meus irmãos, imagine aquela visão de Ezequiel olhando: o que está acontecendo, meu Deus? Está tudo se juntando pela sua ordem. Nervo se juntando, a pele se colocando no lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais poderoso, Deus. E aí,
Ele assopra o teu espírito. Ele assopra o teu espírito sobre aqueles ossos. Assim éramos nós, sem a presença de Deus. Já tínhamos, estávamos ossos secos por dentro, meus irmãos. Tínhamos pele, tínhamos, não temos, né? Temos pele, temos nervos. E naquela época, quando estávamos sem a presença de Deus, faltava alguma coisa. E o que era? A presença e o Espírito de Deus. E quando aceitamos a Jesus e seguimos a tua palavra, o seu Espírito está sobre a tua igreja, sobre aquele que aceitou o teu nome. Aleluia. Então o Espírito de Deus soprou sobre aqueles ossos, assim como assoprou sobre as nossas vidas, meus irmãos. Preparamos para pensar, e se não fosse o Senhor, meus irmãos, se não fosse o Senhor e a misericórdia dele, você estaria aqui, pastor Carlos? Você estaria aqui, presbítero Carlos? Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Se não fosse por ele, você não estaria aqui. Se ele não tivesse soprado o teu Espírito sobre você, você não estaria aqui. Então reconheça que quando você ouve a palavra do Senhor, algo de sobrenatural acontece. O Senhor entra, o velho homem morre e nascemos para Cristo. Aleluia. Aleluia. Somos dependentes do Criador, meus irmãos. Não pensa que vamos conseguir vencer este mundo lá fora sem a presença do Senhor, sem o Criador sobre a nossa vida. Não vamos vencer, não. Muitos aí estão achando que estão vencendo porque tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, tenho um carro que eu quero, 50 carros na garagem, uma casa com 25 quartos, tenho tudo aqui, mas não tem a presença de Deus, não tem o Espírito de Deus. Isso vai ser vão, meus irmãos, porque quando ele voltar, ele não vai falar assim: ó, quantos carros você tem? 30? Pode entrar. Não. Ele vai olhar lá dentro e vai olhar: opa, o meu brilho está ali, a minha assinatura ainda continua ali. Aleluia. É esse que entrará no reino do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ali, meus irmãos, aqueles ossos secos se levantaram e se ajuntaram e viveram. E agora, meus irmãos, aqui na passagem, Deus queria mostrar ali para Israel que Deus podia fazer com Israel. Mas conseguimos trazer esse texto para os dias de hoje. Tá, meus irmãos? Porque sem a presença do Mestre, sem Ele guiando a nossa vida, não vamos conseguir. Você pode muito bem tentar de todas as maneiras que você quiser, mas se não tiver o Senhor, nada na sua vida vai dar certo. Nada, meus irmãos, nada. Você vai arrumar trabalho, vai perder trabalho. Se você não tiver a presença de Deus, vai arrumar, vai perder. Vai arrumar, vai perder. Passamos dificuldade na presença de Deus? Passamos, mas passamos com Ele. Sem a presença dEle, a contenda. Sem a presença do Senhor, a contenda, meus irmãos. Na igreja, você vê alguém brigando, aqui ó, discutindo não, mas numa roda de escarnecedores, bebendo, fumando, você vê briga. Mas com a presença de Deus, é uma paz. Pode estar difícil o momento, mas você tem aquela paz interior que vai te ajudar a passar por aquele momento. Aleluia. É isso que é o Espírito de Deus em nossas vidas, meus irmãos.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De Deus. E ali, meus irmãos, achamos Nome de Deus. esperança em Deus. Ezequiel olhava aqueles ossos, quem sabe ele pensava assim, que não tem mais esperança não. Mas Deus fala, Ezequiel, profetiza sobre os ossos, e ele obedece à voz do Senhor. E aquilo que não tinha esperança, Jesus, o nosso Deus, restaurou. Aquilo que você acha que não tem esperança na sua vida, Jesus pode restaurar. Porque o teu poder vai além das imaginações humanas. Pode pesquisar, tentar. O poder de Deus aqui, ele vai além de tudo. Não conseguimos imaginar o poder do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando, meus irmãos. Nome de Deus, aleluia. Então, ali aqueles ossos se tornou um exército. E trazendo para cá, somos o exército do Deus vivo. Somos aqueles que não irão, pela graça de Deus, parar no meio do caminho. Porque, meus irmãos, olhamos para trás e vimos quantas pessoas que estavam conosco, até mesmo que nós conhecemos, que ficaram para trás no meio do caminho, voltou para comer aquele vômito que ele vomitou. Isso é muito triste, meus irmãos. Que nós nunca saia da casa do Pai, que nós nunca saímos da presença do Senhor, Deus, aleluia. que cultivamos a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque se não cultivarmos, meus irmãos, ele vai embora, tá? Ele vai embora. Aí fica aberto para outros espíritos. E esses espíritos não ser o Espírito de Deus, só vai causar destruição sobre a sua vida. E assim, aqueles ossos se tornaram um exército. E o Senhor estava falando ali para Ezequiel, se ele também não podia fazer isto com o povo de Israel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, meus irmãos. Nome de Deus, aleluia. Ó, fiz uma anotação aqui, ó. Não adianta termos pele bonita. Tem uma pele lisinha, né? Você olha assim, tem nenhum furinho na pele. Lisinha. Não adianta termos pele bonita. Não adianta, meus irmãos, termos músculos fortes. Aqueles caras fortão, né? Não. Jesus. Não adianta termos isso. Não adianta termos o carro do ano. Não adianta termos a melhor casa. Meu irmão, mas pode ter o carro? Pode ter. Mas estou falando que isso não vai te salvar. Nome de Deus, aleluia. Não adianta ter tudo isso e se esquecer do principal, que é o Espírito de Deus e a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus.